Reis, versículo 12. 1 Reis 3:12. Continuamos o nosso estudo da Palavra de Deus juntos, e ele hoje nos traz a 1 Reis. Semana passada iniciamos a nossa conversa sobre Salomão e a sua vida. E aprendemos que ele teve um encontro com Deus, um de 3 grandes encontros com Deus, e nesse primeiro encontro Deus deu a ele um cheque em branco, assinado. Deus perguntou a ele: o que você quiser, você pode me pedir e eu vou te dar. E Salomão pediu a Deus sabedoria. Versículo 12 do capítulo 3 é a resposta de Deus para ele. Eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como nunca ninguém teve antes de você, nem terá depois. Alguém pode dizer: pastor, será que isso quer dizer que Salomão era mais sábio que Jesus? Não. Salomão recebeu sabedoria, Jesus é a própria sabedoria. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que em Jesus estão depositados os tesouros de conhecimento e sabedoria. Ele é a personalização da sabedoria. Mas nenhum outro ser humano antes ou depois de Salomão foi mais sábio do que ele. E essa foi a promessa que Deus deu a ele. 1 Reis capítulo 4, versículos 29 em diante. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Então a sabedoria de Salomão se tornou um testemunho para o mundo de que Deus, de fato, estava fazendo algo sobrenatural e especial na vida dele. Isso nos traz a seguinte pergunta, uma pergunta importante para nós hoje, que é a seguinte: quão importante é a sabedoria? Quão importante é a sabedoria? E eu quero frisar isso um pouco. Tem 5 livros na Bíblia que são livros que falam especificamente sobre a sabedoria. E quando nós estudarmos esses livros, nós vamos passar mais ou menos 2 meses falando sobre sabedoria, talvez um pouco menos. Mas vamos passar algum tempo falando sobre sabedoria, começando com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então a gente não vai falar muito sobre a sabedoria, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, porque ele é um tema muito importante, como vamos ver agora. Qual é a importância da sabedoria? Provérbios 8:11. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Tudo o que você deseja não se compara comigo. Esse versículo deixa bem claro que a sabedoria deve ser a coisa mais importante. Provérbios 16:16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. É melhor ser sábio do que ser rico, é o que esse versículo está dizendo. Provérbios 3:19. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. Ou seja, o próprio Deus agiu utilizando, aplicando a sabedoria. Se Deus utiliza a sabedoria, nós também devemos fazê-lo. Provérbios 3, versículos 13 e 14. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Irmãos, amigos, a Bíblia está deixando bem claro aqui que a sabedoria é mais importante que o trabalho, que o dinheiro, que a saúde, que o conforto e qualquer outra coisa que a gente pode desejar. Provérbios 4, versículos 5 e 7. Olha que versículo interessante. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Olha só,
Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Quando você não abandona, quando você não rejeita a sabedoria, ela se torna um anjo da guarda para você. Ela literalmente te protege. Olha o final do versículo 6, que eu acho também muito importante, e isso vai ser importante em alguns minutos. Ame a sabedoria e ela lhe dará segurança. Quando você ama a sabedoria, quando você tem um desejo pela sabedoria, Deus se encarrega de te dar segurança. Nesse amor, nesse relacionamento com a sabedoria, Deus vai te proteger do perigo. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Use tudo que você tem para alcançar a sabedoria. Eclesiastes 9:18. A sabedoria vale mais do que armas de guerra. Eclesiastes 10:10. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Só esses 2 versículos aí já dá para convencer a gente da importância da sabedoria. É melhor do que um revólver, que uma espingarda, que uma bazuca, que um tanque de guerra. A sabedoria assegura o sucesso. Você quer ser bem-sucedido na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida espiritual? Busque a sabedoria. Alguém então pode perguntar, pastor, mas como é então que eu me torno uma pessoa sábia? Como podemos alcançar sabedoria? Nós vamos falar mais sobre isso no futuro, mas Salomão nos mostra que Deus dá sabedoria. Sabedoria é um dom, é um presente de Deus. E o Novo Testamento confirma isso. Tiago 1,5 diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Por quê? Porque Ele dará generosamente. Quando você precisa de sabedoria, o primeiro passo é pedir a Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá compreensão. Senhor, me revela a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O crescimento na sabedoria começa com uma oração, começa com um pedido sincero para Deus, que Ele nos dê sabedoria. E aí, pastor, o que mais que eu posso fazer? Bom, deixa eu te dar algumas sugestões práticas. Tendo pedido a Deus por sabedoria, aqui seguem algumas sugestões. Ouça, leia, observe, faça perguntas e ponha em prática o que você está aprendendo. 5 passos que nos levam à sabedoria. Ouça, leia, observe, pergunte, pratique. Rapidamente, deixa eu falar um pouquinho sobre esses 5 passos a caminho da sabedoria. Ouça. Provérbios 19:20 fala sobre ouvir os conselhos. Amados, faz bem ouvir. Faz bem ouvir. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Na matemática de Deus, nós devemos ouvir 2 vezes mais do que falamos. É interessante que a gente geralmente inverte as coisas, né? E a gente fala mais do que ouve. Devemos ouvir mais do que falamos. E a Bíblia vai mostrar isso claramente no livro de Provérbios. Queridos, muita coisa a gente aprende simplesmente ouvindo. O livro de Provérbios diz assim, até o tolo passa por sábio quando ele não abre a boca. Até o tolo passa por sábio quando ele não abre a boca. Então, ouvir. Ouvir faz muito bem. Ouvir faz bem à alma. Ouvir faz bem ao corpo. Ouvir faz bem à mente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouvir. A segunda coisa, ler. Ler é muito importante. Um dos meus... Quem me conhece, quem ganha presente de mim, geralmente sabe. Um dos presentes que eu mais gosto de dar é livro. Porque livro vai ficar com você para sempre. Outras coisas se desgastam e você joga fora, mas um livro vai te acompanhar para o resto da vida. E a razão que eu valorizo livros é porque a vida é muito curta para mim tentar aprender tudo por mim mesmo. O mundo é muito grande para mim tentar ir em todos os lugares e ter todas as experiências. É impossível para uma pessoa só experimentar tudo que tem no mundo. Quando você lê, você está tendo a experiência de outra pessoa, você está experimentando um pouquinho da experiência dela.
Então, por exemplo, alguém vai à ilha de Fiji e passa as férias em Fiji. Quando eu leio o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa viu e sentiu, eu sinto um pouquinho daquela experiência e eu aprendo com isso. Então, ler é uma oportunidade da gente aproveitar o conhecimento, a experiência e o crescimento de outras pessoas. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, aplica-te à leitura. Interessante isso. E é bem verdade que no contexto, possivelmente, este versículo esteja se referindo à leitura da Bíblia. Possivelmente. Mas o versículo simplesmente diz, aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura. Observe, Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26 diz assim, preste atenção, observe. Queridos, você pode aprender muito observando os passos, as decisões que as pessoas tomam, o rumo que a vida das pessoas toma. O livro de Salmos diz assim, você quer ser feliz? Você quer ter um final feliz na sua vida? Observe o homem justo. Acompanhe os passos de uma pessoa que teme a Deus. Quando a gente observa, a gente evita os erros dos outros. Eu li essa semana mesmo uma frase que me chamou a atenção. A frase dizia assim, as cicatrizes dos outros devem ser os nossos professores. As cicatrizes dos outros devem ser os nossos professores. Em outras palavras, se você passou por uma experiência que te machucou, não faz sentido eu passar pela mesma experiência. Se eu pude observar a dor que essa experiência te trouxe, eu vou então tentar evitar. Se tem uma pessoa na minha frente que sai correndo nessa direção e dá de cara com a parede ali, e quebra o nariz está sangrando, ela está meio zonza, eu olho para ela e falo, eu não vou correr naquela direção, dar com o cara na parede, porque eu já vi o resultado. Nós podemos aprender muito simplesmente observando. E veja bem, a gente não está observando para criticar, para falar mal, para se sentir superior, não é isso. Nós estamos observando para aprendermos com os erros dos outros. Assim como a gente quer também que as pessoas aprendam com os nossos erros e não repitam os nossos erros. Então, a sabedoria, chegamos à sabedoria ouvindo, lendo, observando, fazendo perguntas. O próprio Deus, em Jeremias 33:3, nos convida a fazer perguntas. Clama a mim e responder-te-ei. Então é bíblico a gente falar, Senhor, eu não estou entendendo essa situação, me ajuda. Senhor, eu não sei como resolver esse problema, me dá a resposta. Senhor, eu não sei que decisão tomar nessa situação, me mostra o caminho correto. É bíblico também fazer pergunta a outras pessoas. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, antes de tomar uma grande decisão, procure pessoas sábias, pessoas que te amam, pessoas que estão investidas na sua vida e faça pergunta para elas. Não é que você vai abdicar a sua decisão a elas, mas você está pedindo, olha, no meu lugar, o que você faria? O que você acha dessa situação? Olha, eu tenho 3 opções, eu tenho 4 trabalhos, qual deles você acha que se encaixa melhor para mim, que promete mais para o meu futuro? Eu poderia fazer esse ou esse curso na faculdade. No meu lugar, o que você faria? O que você acha que eu devo... O que você acha ser a vontade de Deus para a minha vida? Baseado no que você sabe sobre mim, o meu temperamento, a minha personalidade, os meus talentos. O que você acha que se encaixa melhor para o meu futuro? Essas perguntas, esse diálogo faz bem e nos ajuda a chegar à verdade e à sabedoria. E por último, pratique. Experimente, põe em prática o que você está descobrindo. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, o autor de Hebreus fala sobre pessoas que, pela prática, sabem a diferença entre o bem e o mal. Como é que elas chegaram a esse conhecimento? Pela prática. Pela prática. Amados, você pode estudar o piano a sua vida inteira. Se você não sentar e dedilhar, você nunca vai aprender. Você pode estudar o violão e saber até montar e construir um violão. Se você não sentar e dedilhar, você nunca vai tocar um violão. Você pode ler sobre a física e a matemática de como uma bicicleta funciona. Você pode assistir todos os vídeos do mundo de pessoas andando de bicicleta. Mas enquanto você não sentar numa bicicleta e pedalar ela, você não vai aprender a andar de bicicleta. Então a sabedoria também a gente cresce experimentando. Agora, comece experimentando com decisões pequenas.
Não tenta aprender com uma decisão grande, não. Começa com pequenas decisões. E avalie as suas decisões. E comece a crescer nas decisões. E enquanto você cresce nas decisões, você vai crescer também em sabedoria. Muito bem. Uma coisa que eu quero deixar claro é a diferença entre sabedoria e conhecimento. Eu li esse dizer essa semana e gostei bastante. Conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não misturá-lo na salada de frutas. Quantos dizem amém? Eu quero deixar claro aqui a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é importante e válido, sim, mas sabedoria é mais importante ainda. E é possível ter sabedoria sem muito conhecimento. É possível ser uma pessoa sábia sem ter muito conhecimento. E é possível ter muito conhecimento e não ser uma pessoa sábia também. Eu vou ilustrar isso rapidamente. Isso aqui é importante, então eu vou tirar alguns momentos para falar sobre isso. Nós vivemos na época do conhecimento, na geração do conhecimento. A revolução do conhecimento começou mais ou menos uns 40, 50 anos atrás. E nós vivemos na idade do conhecimento. A matéria mais valiosa no mundo hoje não é óleo, não é petróleo, não é ouro, não é diamante, não é nem mesmo terra. A coisa mais valiosa no mundo hoje é informação. Prova disso é que o homem mais rico do mundo, ele não é mais rico, Bill Gates, ele não é mais rico porque ele tem mais terra, porque ele tem mais ouro, porque ele tem mais petróleo, porque ele tem mais carro, porque ele tem mais isso, aquilo. Ele é mais rico porque ele aprendeu, ele desenvolveu uma maneira de manusear, de formatar informação. O Bill Gates vende, o que ele vende, você não pode botar numa balança e pesar. Ele vende informação. E ele se tornou trilionário vendendo informação. A coisa mais valiosa na nossa era hoje é informação. E por causa disso, há uma ênfase muito grande nos nossos dias em adquirir informação, acumular informação. Hoje em dia, é quase que impossível você conseguir um bom emprego sem você saber manusear a informação. A última vez que eu levei meu carro para o mecânico, eu fiquei extasiado em quantas máquinas eles usaram para diagnosticar o meu carro. Nem o médico, quando eu vou fazer um check-up, liga tanta coisa no meu corpo para me diagnosticar. Ele botou ligou uma coisa aqui, ligou outra coisa ali, botou um outro fio aqui, e depois ligou lá um computador e viu o diagnóstico do carro, e ele sabia, baseado naquilo, que precisava ser feito ou não. Então, até um trabalho que há pouco tempo era considerado um trabalho manual, é um trabalho de informática hoje em dia, que é a mecânica. Um carro moderno, você não consegue consertar um carro moderno sem entender informática. Estamos na época da informação. Então é importantíssimo que você adquira informação. É importante que você se forme. Hoje em dia vai ser praticamente impossível você conseguir um bom emprego, um emprego que te sustente, te prospere, sem você se formar do 2º grau e de preferência ir mais além um pouquinho. Então, informação é importante. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você tem um smartphone, você tem mais informação na palma da sua mão, você tem mais informação no seu bolso do que uma universidade tinha há 100 anos atrás. Para pensar nisso. Você tem acesso a mais informação na palma da sua mão do que uma grande universidade teria há 100 anos atrás. Vivemos na época da informação. Então, o mundo enfatiza, olha, se eduque, acumule diplomas, frequente a faculdade, se forme. Isso é válido? Sim, mas não é suficiente. A Bíblia não diz se forme da faculdade. A Bíblia diz, busque a sabedoria. A sabedoria vai te ajudar. O conhecimento, a informação pode te ajudar, mas talvez não. Aliás, um exemplo básico disso, no século passado, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os alemãos, a Alemanha foi responsável pela morte de 11 milhões de pessoas. Para pensar nisso.
11 milhões de pessoas que morreram por causa das decisões que o povo alemão fizeram. Mas não foi só a morte dessas 11 milhões de pessoas, foi o tipo de morte que elas morreram, as coisas que os alemães fizeram contra a humanidade, os campos de concentração, o tipo de morte que os judeus, e não só judeus, mas minorias e qualquer pessoa que não concordava com Hitler, as coisas que elas passaram, bárbaras, animalescas. Não só isso, os alemães eles usavam seres humanos, durante o período da guerra, eles usaram seres humanos como cobaias para experimentos médicos. Então, hoje em dia, o que a gente faz com um rato em laboratório, os médicos da Alemanha faziam com seres humanos. Vamos saber como é que um ser humano reage a certa droga. Então, eles injetavam num ser humano. E a gente fala, como é que uma pessoa consegue fazer isso? Torturar de tal maneira, matar pessoas como elas foram mortas. E, queridos, o que é mais assustador nisso tudo é que, na época, 1930, 1940, a cultura, a civilização mais culta do mundo era a Alemanha. A civilização com o nível mais baixo de analfabetismo, com um número maior em proporção, em porcentagem, o número maior de pessoas formadas de faculdade, com doutorados, com mestrados, com bacharel, era a Alemanha. Então a nação mais culta do mundo trouxe essas atrocidades à humanidade. E eu estou falando dos alemãos, porque é o exemplo mais próximo da gente, foi agora menos de 100 anos atrás, 70 anos atrás. Mas eles não foram os primeiros a fazer isso e provavelmente não serão os últimos se Jesus não voltar. Se conhecimento curasse todos os nossos problemas, o lugar mais feliz e mais seguro do mundo seria o quê? As nossas universidades. Afinal de contas, é lá que nós temos as grandes bibliotecas e doutores e mestres. No entanto, se você parar para pensar, as nossas universidades muitas vezes são um dos lugares mais perigosos da cidade. A maioria das universidades hoje em dia, as grandes universidades, precisam do seu próprio departamento de polícia. Se você for na Universidade de Berkeley, aqui do nosso lado, eles têm o próprio departamento de polícia, Police Station, porque para manter a ordem. Então, se educação salvasse a humanidade, a universidade seria o lugar mais seguro, mas não é. Eu me lembro quando nós fomos levar nossa filha, Sofia, para a universidade em Los Angeles, e era uma universidade cristã, e no estacionamento de tanto em tantos metros tinha um poste com uma luz azul, e aquilo me chamou a atenção, achei aquilo interessante, perguntei para ela o que era aquilo, ela falou, esse aí é o poste de primeiros socorros, de SOS. E se você precisa de ajuda, se você está correndo risco, se você se sente ameaçada, você corre ali e chama, e tem alguém que vai te prestar ajuda logo, logo. E eu então comecei a reparar nas universidades que eles agora põem esses postes de tanto em tantos metros, onde você pode ligar para pedir ajuda se você estiver sendo assediado, atacado ou em perigo. Queridos, a verdade é que o conhecimento não cura. O conhecimento é bom? É. Você deve estudar? Deve. Mas isso não resolve o problema do ser humano. O ser humano precisa de um transplante de coração. Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. O problema do homem não é falta de cultura nem de educação. O problema do homem é o pecado. E a cura do pecado é a salvação. Uma vez salvo, você deve então adquirir o conhecimento e principalmente buscar a sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. A sabedoria é a solução para o problema. Então, busque a sabedoria. A Bíblia deixa claro a importância da sabedoria. Que Deus nos faça um povo sábio. Eu quero parabenizar você por estar aqui hoje. Ao vir à igreja, você está dizendo para Deus, Senhor, adquirir sabedoria é mais importante para mim do que dormir até um pouquinho mais tarde hoje. Senhor, adquirir sabedoria para mim é mais importante do que assistir a Copa. Senhor, adquirir sabedoria é mais importante para mim do que o churrasco que fulano está fazendo, ou ir no lago, ou passear. Adquirir sabedoria é uma prioridade para mim. E a Bíblia diz, como acabamos de ver, que quando você tem esse relacionamento com a sabedoria, ela vai te proteger, ela vai te guardar e ela vai te levar ao sucesso.
Eu quero afirmar isso bem claro para você, eu quero que você saiba isso e guarde isso. O seu investimento hoje em vir à casa do Senhor e louvar a Deus, e cultuar a Deus, e comungar com a igreja, e depois passar esse tempo investindo na sabedoria de Deus, vai pagar juros e correção monetária, hoje, amanhã e para o resto da sua vida. Você pode ter certeza disso. O seu futuro será um futuro mais bem-sucedido e mais seguro, porque hoje você veio à casa do Senhor buscar a sabedoria. Mas, queridos, uma vez que você adquire a sabedoria, guarda ela. Deixa que ela guie os teus passos. Porque a verdade é que até os sábios podem tropeçar. Até os sábios podem cair. E é isso que nós vamos ver agora. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4, a Bíblia diz assim: Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Aliás, eu pulei, versículo 1. Eu peguei o bonde andando aqui. Eu já estava lendo o versículo 3. Eu pulei um quadro aqui. O versículo 1 diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, de Amon, de Edom e de Sidom. A primeira esposa de Salomão foi a filha de Faraó. É por isso que ela é mencionada em primeiro lugar. Além da filha do rei do Egito, a filha de Faraó. Além dela, ele casou com outras mulheres de outros países. O casamento dele, de Salomão, com a filha de Faraó, é relatado para nós nesse mesmo livro, 1 Reis, no capítulo 3, versículo 1. E a Bíblia explica para nós por que ele casou com ela e nos dá uma ideia por que ele casou com essas mulheres de todos esses outros países. Por que será que ele casou com tanta mulher estrangeira? Será que ele gostava de uma campanha Miss Universo e casava com a ganhadora? Não é bem isso não. Quase, mas não é bem isso não. 1 Reis capítulo 3, versículo 1, diz que esses casamentos eram casamentos políticos. Ou seja, o rei de uma grande nação e o rei de uma outra grande nação faziam um acordo político e para selar esse acordo, eles então davam a filha em casamento ao rei da outra nação. Então, a nação mais forte perto de Israel era o Egito. E o Egito, então, o rei do Egito, Faraó, foi o primeiro a fazer um pacto de paz com Salomão. Guarde isso, porque isso vai ser importante para nós já já. Mas então eles fizeram um pacto um pacto de paz, e para confirmar esse pacto, Faraó deu a sua filha em casamento para Salomão. Então era um casamento político. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias, de Moabe, de Amon, de Edom e de Sidom. Esses são outros países vizinhos. Então, pactos políticos com essas nações, acordos de paz selados com casamento. Versículo 2. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Deus avisou com antecedência: não se case com pessoas que não servem a mim, que não servem a Jeová. Por quê? Porque no relacionamento com elas, com relacionamento com essa pessoa pagã, o seu relacionamento com Deus vai ser aguado, ele vai deixar de ser tão forte, a sua paixão por Deus vai diminuir, e nisso o nosso relacionamento vai perder e você eventualmente vai se desviar. Esse foi o aviso de Deus. Mesmo assim, Salomão casou com essas mulheres estrangeiras, mulheres pagãs. Versículo 3. Salomão casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. A não ser que a minha matemática esteja falhando, ele teve um total de 1000 mulheres. Como é que você consegue lembrar o nome de 1000 mulheres? Eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. E isso não agradou a Deus e eventualmente não agradou nem mesmo a Salomão, como veremos quando chegarmos no livro de
de Eclesiastes, nós vamos ver isso claramente, e até em Provérbios. Mas veja bem, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres na sua vida. Queridos, quem que a gente conhece que já teve esse problema de poligamia, de mais de uma esposa? A gente já encontrou alguém que teve esse problema. Foi o próprio pai de Salomão, foi Davi. Lembra quando a gente falou de Abraão e a gente aprendeu que Abraão mentiu para salvar a sua vida e jogou a mulher dele na fogueira? Lembra que o seu filho e o seu neto fizeram coisa parecida? O erro do pai repetido no filho, só que pior ainda. Aconteceu de novo isso, o ciclo continua. Davi permitiu uma área da sua vida, um pecado, ficar no cantinho da sua vida. Possivelmente pensando que não afetaria ninguém. Afetou uma das pessoas que ele mais amava, o seu filho Salomão. Salomão não só repetiu o erro do seu pai, mas fez o que o pai fez, pior ainda. A Bíblia diz então que essas mulheres, versículo 4, quando ele estava velho, guarda isso porque também é importante, quando ele estava velho, ou seja, com o decorrer do tempo, não aconteceu automaticamente não, não aconteceu no dia seguinte, mas ao decorrer do tempo, esses casamentos, esses relacionamentos, essas mulheres fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Como já disse, o primeiro de muitos outros casamentos de Salomão foram tratados políticos. 1 Reis capítulo 3, versículo 1. Davi teve várias esposas. Salomão, o seu filho, seguiu o exemplo do seu pai. E mais alguma coisa. Em seguida, Salomão começou a adorar os deuses pagãos de suas esposas. Amados, com o decorrer do tempo, Salomão foi se apegando a essas esposas pagãs. E ele foi se envolvendo com a cultura e o culto da religião delas. E, eventualmente, ele chegou a cultuar esses deuses. O que para nós é uma coisa aberrante, assustadora. Como é que um homem que teve 2 encontros cara a cara com Deus, como é que um homem que recebeu um cheque em branco de Deus e pediu sabedoria, e recebeu sabedoria, e prosperou por causa da sabedoria de Deus, ao longo do tempo abandonou esse Deus e se voltou para deuses pagãos? E alguém pode pensar, pastor, mas não foi, de repente foi só um ídolo, ele botou um ídolo qualquer no cantinho da casa dele. Isso já seria péssimo, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. Mas ele foi mais além do que isso, queridos. A Bíblia menciona os deuses que ele chegou a cultuar. Especificamente, a Bíblia menciona três deuses. A Bíblia menciona a deusa Astarote. A deusa Astarote é a deusa da fertilidade. Em algumas estátuas antigas dessa deusa, ela é uma mulher cheia de seios. O corpo dela é coberta de seios. E isso é símbolo que ela era a deusa da fertilidade. Então, por exemplo, se você tinha animais e você queria que esses animais dessem cria, porque você quer ter mais ovelhas e mais vacas e mais touros e mais cabritos e etc. Então você ia oferecer uma oferta a essa deusa da fertilidade. Se você quisesse ter mais filhos, se você quisesse ter um filho homem ou uma filha mulher, então você ia a essa deusa e pedia que você tivesse um filho, uma filha, ou muitos filhos, ou que os seus animais dessem cria. Ou se você fosse um fazendeiro e você quisesse ter uma grande colheita, você faria uma oferta a essa deusa para que ela abençoasse a sua plantação. Só que o culto a Astarote não era um culto como o nosso. Você não vinha para o templo dela e cantava hinos de louvor e adoração a ela e comungava com as pessoas. Não, não é assim. Quando louvamos a Jeová, nós cantamos hinos de gratidão, nós temos comunhão uns com os outros, nós compartilhamos a graça e o amor de Deus, nós trazemos a Deus os nossos dízimos e ofertas. O culto a Astarote era diferente. Ele envolvia 2 coisas em particular. A primeira delas sendo ritos sexuais. Os pastores, entre aspas, os sacerdotes do templo de Astarote eram prostitutas, literalmente.
eram prostitutas religiosas. Então, a maneira de cultuar a Astarote, a deusa da fertilidade, era vir e eram reuniões de orgia, onde as pessoas se embebedavam e passavam horas e a noite envolvidos nesses relacionamentos imundos e ilícitos. O culto de Astarote envolvia também astrologia, a adoração das estrelas, e tentar predizer o futuro lendo as estrelas. E Salomão se envolveu com isso. O rei Salomão, que servia a Jeová, se envolveu com isso. Ele chegou a construir um templo a essa deusa em Jerusalém. Queridos, se isso já não é berrante o suficiente, Salomão foi além. Porque algumas das suas esposas cultuavam a Moloque, ele também tolerou, incentivou, patrocinou o culto de Moloque. E quem era Moloque? Moloque era um deus pagão que pedia como adoração não hinos de louvor, não oração, não dízimo e oferta. Moloque pedia a vida da sua criança. Moloque era um deus que recebia sacrifício humano e principalmente o sacrifício de crianças. Se você quisesse apaziguar Moloque, fazer as pazes com Moloque, ou conseguir a graça de Moloque na sua vida, o caminho era o sacrifício de um filho ou uma filha. E Salomão tolerou isso. Outro deus que Salomão tolerou, um deus chamado Quemós. E quando eu digo Deus, é Deus com D minúsculo. É um Deus falso, obviamente. Só existe um Deus, um verdadeiro Deus, Deus com D maiúsculo, que é Jeová. Esses são deuses falsos. Um desses deuses falsos era o deus Quemós. A palavra Quemós significa destruidor. O nome já diz tudo. Quem que vai querer adorar um Deus que se chama destruidor? Quem vai querer ter uma pessoa na sua vida que se chama destruidor? A sua adoração também envolvia astrologia. Aliás, queridos, note aqui um padrão, note aqui um retrato se formando. O culto pagão, o culto a demônios, geralmente envolve imoralidade sexual e astrologia, ou adoração às estrelas, o estudo e adoração e observação das estrelas, para predizer o futuro, o horóscopo e coisas assim. E em casos mais extremos, quando o inimigo realmente consegue conquistar o coração da pessoa, ele pode levar a pessoa até ao sacrifício humano. Ao sacrifício humano. Não só o sacrifício da vida de outros, mas o sacrifício da sua própria vida. Porque muitos cultos pagãos levam ao suicídio. Isso não é de admirar, queridos. Jesus nos disse em João capítulo 10 que o diabo veio matar, roubar e destruir. E as falsas religiões, os cultos aos deuses falsos vão levar exatamente a isso. A morte, ao roubo e à destruição. Esse Deus pelo menos aí, Deus mais uma vez, com letra minúscula, esse Deus pelo menos foi honesto. O nome dele era destruidor. E queridos, para nossa surpresa, Salomão tolerou esse Deus na sua vida. 1 Reis capítulo 11, versículo 6 em diante. Salomão pecou contra Jeová e não foi fiel a Jeová como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para adoração de Moloque. Salomão construiu um templo a Moloque. Lembra aquele Deus que aceita sacrifício humano, que pede sacrifício humano? Salomão construiu um templo para ele. O nojento Deus de Amon. E também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Essa foi a queda do grande Salomão. Versículo 9. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes.
e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estranhos. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. E por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Palavra de precaução para nós, queridos. Mesmo esse grande homem, mesmo esse homem sábio, mesmo esse homem que teve encontro pessoal com Deus, não uma, mas duas, e eventualmente uma terceira vez, que a Bíblia conta no capítulo 11, mesmo ele se desviou dos caminhos do Senhor e chegou à idolatria de deuses horrorosos, nojentos, como a Bíblia diz. Versículo 10. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Como resultado do pecado de Salomão, Deus apareceu a ele uma terceira vez. E nesta aparição, ele tinha uma mensagem de julgamento. A primeira e a segunda foram mensagens de promessa. A terceira foi de julgamento. E nessa aparição a Salomão, Deus disse que o reino dele seria dividido depois da sua morte. Versículo 14, 1 Reis 11, 14. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário. O próprio Deus se encarregou de levantar 3 inimigos na vida de Salomão. 3 pedras no sapato dele. O primeiro, um homem chamado Haddad, da nação de Edom. O segundo, um homem chamado Rezon, da cidade de Zobá. E o terceiro, um homem chamado Jeroboão, da nação de Israel. Nós vamos conhecer Jeroboão em breve, porque Jeroboão será um dos reis dessa nação que vai quebrar, que vai partir. Israel vai se dividir em 2 e Jeroboão vai ser rei de uma parte de Israel. E nós vamos falar mais sobre ele. Ele será um péssimo rei e ele vai fazer coisas terríveis, mas isso é assunto para outro dia. Então vou deixar Jeroboão de lado por agora, mas uma coisa que eu quero mencionar sobre essas 3 pessoas, essas 3 pedras no sapato de Salomão, nós não temos tempo para ler versículos 14 a 40 de 1 Reis capítulo 11, mas se você ler esse versículo, você vai encontrar uma coisa interessante. Todas essas 3 pessoas, quando elas brigaram com Salomão, elas tiveram que fugir. E elas foram se esconder num determinado lugar, onde elas foram sustentadas e protegidas. O lugar que elas foram foi... E eu nunca tinha reparado isso até essa semana, quando eu estava estudando essa passagem de novo. Todas 3, a Bíblia menciona especificamente que todas as 3 foram para o Egito. Para o Egito. E o Espírito Santo me chamou a atenção disso porque, lembra... No capítulo 3 de 1 Reis, com quem que Salomão fez o seu primeiro pacto de paz? Foi com o Egito, casando com a filha do faraó. No entanto, ajudou alguma coisa? Não, porque o Egito apoiou e patrocinou os 3 inimigos de Salomão. Ou seja, não adianta fazer acordo com o inimigo, queridos. Não adianta fazer tratado de paz com o demônio, ele não honra tratado de paz. Não adianta tentar fazer um pacto com o pecado. Olha, eu vou guardar você aqui só nesse cantinho, mas não sai daí não, tá? Não me prejudica não. Não espalha para todo mundo não, você vai ser meu segredinho. Não faça acordo com o pecado, não faça acordo com o mundo, não faça acordo com Satanás, porque Satanás, mundo, pecado, não honra contrato. Faraó fez um contrato com Salomão. Mas quando 3 grandes inimigos de Salomão se levantaram, ele foi o primeiro a apoiar esses inimigos. Todos esses inimigos se aliaram com o Egito, o que significa que o tratado de Salomão com o Faraó não teve valor. No final de 1 Reis, capítulo 11, nós lemos o final da história. Os 3 últimos versículos do capítulo dizem assim: todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos, a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. E nós vamos ver na semana que vem, então, a história de Roboão e de Jeroboão. No entanto, hoje nós queremos encerrar falando uma coisa importante ainda sobre a vida de Salomão.
Salomão contribuiu 3 livros para a Bíblia. 3 livros. O livro de Cânticos de Salomão, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E eu acho que tem uma coisa interessante nesses livros. Eu creio que esses livros nos dão um retrato da trajetória da vida de Salomão. A trajetória da vida de Salomão. O livro de Cânticos, ou Cantares de Salomão, parece ter sido escrito quando Salomão ainda era um jovem, um homem de pouca idade. Provérbios foi escrito mais tarde e Eclesiastes mais tarde ainda. E você então pode detectar a trajetória espiritual de Salomão nesses livros. O livro de Cantares de Salomão é um livro interessante, nós vamos passar pelo menos possivelmente 2 domingos nele. É um livro riquíssimo, é um livro gostoso, curtinho, são 5 capítulos só. Mas é um livro que celebra o amor, celebra o romance, celebra o casamento, celebra a família, celebra a intimidade de marido e de mulher. É um livro bonito e interessante de ler. Cremos que esse livro foi escrito por Salomão quando ele era um jovem romântico. No livro de Cânticos de Salomão, conta da história de um rei que ele estava na carruagem dele e ele, passando por uma fazenda, ele viu uma moça morena, alta e bonita, e ele se apaixonou por ela, e foi amor à primeira vista. E nós então leremos sobre esse livro e aprenderemos sobre a beleza do amor, do casamento, da família e da intimidade sexual dentro do casamento. Salomão escreveu isso quando era um jovem entusiasmado, um jovem romântico. Algum tempo se passou e com a experiência de vida, com a aplicação do conhecimento que Deus tinha dado a ele, da sabedoria, ele cresceu e se tornou um estadista experiente. O livro de Provérbios, então, é o livro escrito por um homem temperado pela vida, um homem experimentado pelas adversidades da vida. Ele então escreve o livro de Provérbios e ele está no auge da sua sabedoria, no auge da sua intimidade com Deus. O livro de Provérbios reflete o melhor de Salomão. Aí vem o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, queridos, para ser sincero, é um livro deprimente. É um livro deprimente. 90% do livro de Eclesiastes é deprimente. Porque Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele era um homem idoso já. E ele estava desiludido. Desiludido por relacionamento com 1000 mulheres. Ele notou que isso não satisfez. Em vez de fazer bem, fez mal. Desiludido por acumular riqueza, e mais riqueza, e mais riqueza, e encontrar que no final das contas nada disso satisfez ele. Desiludido pelos prazeres da vida. Ele conta, o livro de Eclesiastes é um diário. É o diário de Salomão. E ele conta, olha, eu experimentei isso, eu fiz aquilo outro, e eu tentei isso, eu tentei aquilo outro. E no final de cada tentativa dele de completar o vazio do coração dele, ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E essa palavra vaidade significa vazio no hebraico. Vazio, tudo é vazio, tudo é oco. Casamento ficou oco, riqueza oco, popularidade oco, conhecimento oco, nada me satisfez. O livro de Eclesiastes são as reflexões de um idoso desiludido. E esse parece ter sido a trajetória da vida de Salomão. Isso para nós é uma precaução, queridos. Devemos buscar a sabedoria, sim. Mas vamos alcançar a sabedoria, aplicar a sabedoria e guardar a sabedoria, porque até os sábios podem cair. Encerramos com 3 aplicações rápidas e práticas. A primeira delas é a seguinte: busque a sabedoria. Busque a sabedoria. Amados, a gente passa tanto tempo buscando outras coisas. A gente busca um melhor emprego, a gente busca um casamento, a gente busca perder peso, a gente busca melhorar a saúde na academia, a gente busca comprar uma casa nova, a gente busca um carro novo, a gente busca A, B, C e D. E Deus nos diz claramente hoje, acima de tudo, busque a sabedoria. Acima de tudo que você deseja, deseje a sabedoria, porque com a sabedoria você vai conseguir as outras coisas. Busque a sabedoria. Que hoje eu e você façamos uma decisão no íntimo do nosso coração. Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia. Senhor, me faz uma pessoa sábia. Eu quero ser um pai sábio, uma mãe sábia, um esposo sábio, uma esposa sábia, um trabalhador sábio, um cidadão sábio, um crente sábio. Busque a sabedoria. Número 2. Evite distrações.
Evite distrações. Está em inglês aí. Mas a gente quase que eu falei, nós somos polígamos. Não somos não, em nome de Jesus. Nós somos poliglotas. Sangue de Jesus tem poder. Abaixo do meu pé. Nós somos poliglotas. Nós falamos inglês também. Avoid distractions. Evite distrações. Evite distrações. As distrações são perigosas quando você está dirigindo o carro. Elas são mais perigosas ainda no dia a dia, na vida em comum, não é só no carro não. Evite distrações. Salomão se distraiu. Ele que buscou a sabedoria e chegou a alcançá-la, se distraiu. E essa distração trouxe muita dor de cabeça e insatisfação para a vida dele. E por fim, queridos, olhando para a vida de Salomão, vamos nos conscientizar da importância de terminar bem. Termine bem, termine bem. Salomão começou tão bem, mas terminou mal. E nós já vimos pessoas assim, já aprendemos que Saul também, a trajetória da vida de Saul foi mais ou menos a mesma. Ele começou tão bem e terminou tão mal. Infelizmente, eu já tenho idade suficiente, eu já acumulei na minha vida anos suficientes para acompanhar essa trajetória na vida de algumas pessoas. E já pude ver, e eu digo mais uma vez com tristeza, não é crítica nem acusando ninguém não, mas eu já pude acompanhar pessoas que começaram tão bem e terminaram tão mal. O término da sua vida é mais importante do que o princípio. Você pode começar mal e terminar bem, mas é uma tragédia começar bem e terminar mal. Independente de como começou a sua vida, o seu casamento, seus negócios, se você deixar Deus entrar na sua vida e você determinar, eu vou buscar sabedoria, você vai terminar bem. Mas é triste quando alguém começa bem e termina mal. Que Deus nos ajude a terminarmos bem. Põe-se de pé comigo, nós vamos encerrar com uma oração. Mais uma vez, a sua vinda à igreja hoje foi um passo rumo à sabedoria. E eu quero orar para que Deus confirme isso, te dando mais sabedoria. Tiago 1,6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tudo começa com uma simples oração, pedindo a Deus sabedoria. Eu sei que você tem desafios na sua vida, como eu também tenho na minha. Eu e você precisamos de sabedoria. É minha oração que essa seja uma igreja sábia. Que nós sejamos crentes sábios, conscientes, informados. Homens e mulheres que sabem distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal. E que regularmente, normalmente, no decorrer do dia e da vida, escolhem o bem, escolhem o certo, escolhem a justiça. Precisamos da ajuda de Deus nisso. E por isso vamos fazer essa oração. Se você precisa de sabedoria na sua vida, eu te convido a pôr a sua mão direita sobre o seu coração. E com esta oração você estará consagrando e dedicando o seu coração a Deus. E pedindo que Ele encha o seu coração de sabedoria. Se essa é a sua oração e a sua prece nesta tarde, ponha a sua mão direita sobre o seu coração, enquanto eu oro por você. Querido Deus e Pai, obrigado por nos ensinares hoje sobre a importância da sabedoria. Obrigado por nos dizeres claramente, com tudo que você tem, adquira a sabedoria. Obrigado por teres nos ensinado que a sabedoria conduz ao sucesso, que a sabedoria é mais importante que as armas de guerra,
que a sabedoria é mais valiosa que o ouro ou a prata, que a sabedoria é mais importante de qualquer outra coisa que podemos desejar. Entendendo isso, nós viemos diante de Ti e te pedimos que Tu nos dê sabedoria. Enche agora o nosso coração de sabedoria. Reconhecemos a nossa dependência de Ti, a nossa carência de Ti. Reconhecemos, a Deus, que a vida nos apresenta com problemas e situações que nós não conseguimos resolver por nós mesmos. Mas reconhecemos também que Tu tens a resposta para todas as perguntas e solução para todos os problemas. Assim sendo, Te entregamos hoje o nosso coração e Te pedimos, enche o nosso coração de sabedoria. Jesus Cristo, entra agora no nosso coração. Abrimos a porta, escancaramos a porta do nosso coração para a ação do Espírito Santo. Papai, olhe agora para cada pessoa que de pé, com a mão no seu coração, pede sabedoria de Ti. Como fizeste com Salomão, faz conosco também, enchendo-nos de sabedoria. Aleluia. Enquanto a igreja ora, é possível que haja alguém que está sendo tocado pelo Espírito Santo nessa tarde. E você tem frequentado a igreja ou assistido essas mensagens por rádio ou pela internet, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não confessou o teu pecado a Ele, não pediu perdão, não pediu que Ele entrasse na sua vida. Eu quero te dar uma oportunidade para fazer isso agora. Aonde quer que você esteja, em suas próprias palavras, confessa a Deus o teu pecado. Pede perdão a Ele pelas tuas transgressões e convida que Jesus Cristo entre no teu coração. Aleluia. Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Eu abro meu coração. Perdoa o meu pecado. Senta no trono do meu coração e reina. Eu te reconheço hoje como meu Salvador, como Filho de Deus, como meu Redentor. Recebo o perdão dos meus pecados e a salvação que só Tu podes me oferecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sela agora, Senhor, essas decisões com o Teu Espírito Santo. E confirma agora, Senhor, o Teu toque e a Tua bênção sobre nossas vidas. Dá-nos sabedoria sobrenatural para lidarmos com a vida essa semana, para resolvermos problemas e solucionarmos problemas com a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus te agradecemos. E que todo o povo de Deus diga amém, amém. A equipe de louvor vai nos despedir com esse lindo hino. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, and Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. It's Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by Your presence, Lord. Holy
what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, and Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord.